paz, queridos. Com a graça de Deus, chegamos à lição de número 2 do terceiro trimestre de 2024. Nós estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Eu sou a professora Miriam, estou aqui semanalmente para apresentar dinâmicas, para facilitar o ensino e aprendizagem da palavra do Senhor. Aproveito para agradecer a todos pelas inscrições, pelos comentários. Sejam todos muito bem-vindos na paz de Cristo e eu rogo a oração dos irmãos ao meu favor. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e a sua EBD. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título o livro de Ruth. E a palavra-chave é providência. Nós vamos falar de um Deus que governa o mundo, um Deus que cuida da família, um Deus que nos garante providência, um Deus de surpresa, um Deus que cuida, um Deus que age mesmo quando não se vê saída, mesmo quando não se tem probabilidade, mesmo quando não se tem nenhuma hipótese. O Senhor, nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Nessa lição nós vamos estudar sobre o livro de Ruth e os objetivos são fazer a análise da organização do livro de Ruth. Segundo, remontar o contexto histórico do livro de Ruth. E terceiro, objetivo é apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. E para nós falarmos sobre esses objetivos e sobre o livro de Ruth, nós vamos fazer a primeira dinâmica. Na primeira dinâmica, o professor vai precisar tão somente de uma folha de sulfite. E com essa folha de sulfite, nós vamos fazer um resumo do livro de Ruth, nós vamos verificar o seu contexto, nós vamos verificar qual é a sua finalidade. Porque mais que um livro onde retrata uma bela história de amor entre Ruth e Boaz, entre Ruth e sua sogra Noemi, é um livro que tem por finalidade demonstrar uma tipologia de Cristo, demonstrar que assim como Ruth encontrou redenção ou remissão através de Boaz, nós que somos servos de Deus encontramos remissão em Cristo. E como que nós vamos demonstrar isso? Aqui em uma folha de sulfite. O professor pode fazer essa dinâmica com todos os alunos, entregando uma folha de sulfite para cada um, ou tão somente o professor pode fazer. Aí o professor vai falar assim: nós vamos estudar sobre o que hoje? Aí o professor pede para eles escreverem, aí o professor vai escrever o nome de Ruth. Aí o professor fala assim: ó, nós vamos estudar sobre o livro de Ruth. Aí o professor fala assim: olha, de acordo com a divisão da nossa Bíblia, aí o professor vai retratar o primeiro ponto, o livro de Ruth é um livro histórico, que vai narrar a história sobre a nação de Israel, sobre o tempo dos juízes, e vai narrar a história de Ruth. Então ele é um livro histórico, também tem uma natureza poética. O professor vai fazer essa explicação aqui do primeiro ponto, mas aí o professor escreve aqui, ó. Então o livro de Ruth é um livro histórico. O professor vai escrever: livro de Ruth é um livro histórico. E aí o professor vai falar: olha, o livro é dividido em 4 capítulos, um livro bem pequeno. E aí o professor vai falar assim: olha, o livro começa falando sobre uma família. Eu não vou escrever, que vai ficar pequeno para escrever, mas aí o professor vai narrar e eu vou deixar também a imagem disponível. E aí o professor vai falar assim: olha, nós vamos retratar a história de uma família, a família de Elimeleque, que vivia em Belém, terra de pão, na época dos juízes. E a palavra do Senhor vai dizer que os juízes, eles viviam em um momento de anarquia, de infidelidade, de apostasia. O povo hebreu se afastou do Senhor, estava vivendo, como diz lá em Juízes, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O povo estava em uma instabilidade espiritual. E o Senhor levantava juízes, ele era com o juiz, mas o povo sempre fazia o que era de acordo com a sua vontade e os seus propósitos. E nisso Belém, que é a terra do pão, houve fome, porque a fome era também uma forma do juízo divino. E aí a família de Elimeleque, para fugir da fome, saiu de Belém. Aí o professor pode utilizar uma tesoura ou pode cortar. Eu vou utilizar a tesoura para ficar mais fácil.
Aí, o que vai acontecer aqui? Como que nós vamos demonstrar? Vai pegar, o professor vai recortar para falar assim, olha, a família de Elimeleque estava aqui, ó, em Belém, terra do pão, e saiu de Belém e foi para viver em Moabe. E eles ficaram aqui em Moabe. Só que Moabe era uma nação hostil ao povo de Israel. Era uma nação que tinha práticas contrárias à palavra do Senhor. E estando em Moabe, o que vai acontecer com essa família? Essa família vai enfrentar um dos seus primeiros dramas. O que acontece? Aí o professor vai escrever assim, ó, acontece morte e viuvez. Aí o professor vai pegar a tesoura também e vai recortar. Olha, chegando aqui, Noemi, ela vai perder o seu esposo. Então, Noemi, ela fica viúva e ela fica vivendo em Moabe apenas com seus 2 filhos. Aí o professor pode escrever aqui. Ela enfrentou um luto, perdeu o seu esposo, mas ela ainda tinha os seus filhos. E os seus filhos, Malom e Quilion, vão se casar. Um se casa com Ruth, que é o nome do livro, e o outro se casa com Orfa. E aí, nós vamos ver nesse livro mais um cenário de desespero, um cenário crítico, um cenário caótico, porque Noemi perde os seus 2 filhos. Então, Noemi está aqui, ó, em Moabe, e além de estar viúva, ela perde os seus 2 filhos. E aí o professor vai recortar aqui também para demonstrar mais um drama vivenciado, relatado neste livro. Então aqui agora o que acontece? O livro de Ruth, esse livro que narra a história dessa família, vai acontecer o quê? Então agora fica Noemi vivendo em Moabe, viúva, e com ela agora tem mais 2 noras viúvas, que é Ruth e Orfa. E aí elas estão aqui, ó, vivendo em Moabe, desamparadas, viúvas, sem saber o que fazer. Porém, nessa lição nós temos a palavra-chave que fala que é providência. O Senhor, ele sempre tem escape, o Senhor tem livramento, o Senhor é aquele que governa o mundo e cuida da família. E nisso, estando aqui Noemi com as suas 2 noras em Moabe, ela tem a notícia que em Belém, a terra que ela saiu, a terra de pão, está e vivendo em bonança, a terra de pão voltou a ter pão, e Noemi decide voltar. Ela decide voltar para a sua terra, ela decide voltar para a sua casa, e ela parte com as suas 2 noras. Porém, quando ela está indo, ela fala para as suas noras. O que ela vai dizer para as suas noras? Minhas filhas, voltem, fiquem aqui, porque eu estou voltando, eu não tenho o que fazer, vocês podem refazer as suas vidas, eu não tenho mais idade para ter filhos, vocês podem voltar. E a sua nora, Orfa, decidiu voltar. Porém, Ruth, a protagonista aqui, uma das protagonistas do livro, Ruth demonstrou a sua fé no Deus de Israel, falou para a sua sogra que o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o teu povo, e ela decidiu. Então as 2 partiram de Moabe em direção à terra do pão. E aí o professor vai recortar aqui. E aí o professor vai falar assim para os seus alunos, olha, elas saíram de Moabe e voltaram para a terra de pão. E aqui o que nós temos? Uma cruz. Porque a cruz vai representar quem? Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele diz que ele é o caminho. E essas mulheres precisaram voltar. Elas precisaram traçar o caminho de volta e elas voltaram para a terra de pão. E na terra de pão elas encontraram o remidor, elas encontraram Boaz. Ruth encontrou em Boaz a remissão, e Boaz é um símbolo de Cristo. Por isso que nós falamos que mais que uma bela história de amor, de amizade, de companheirismo, de fé, nós estamos falando de uma história que vai retratar Cristo. E aqui nós vamos falar, assim como Ruth encontrou remissão em Boaz, a igreja, nós encontramos
remissão em Jesus Cristo por meio da sua morte na cruz. E como que nós alcançamos a salvação? Através do caminho que é Cristo. Assim como elas voltaram para Belém, para a terra de pão, e ali elas alcançaram o favor do Senhor. E Ruth, casando com Boaz, dá nascimento a Obed, e Obed gera a Jessé, e Jessé gera a Davi, representando aqui, ó, a linhagem davídica, a linhagem real da qual Jesus Cristo nasceria, nosso remidor, olha, o nosso Salvador, que morreu por nós em uma cruz. Então o professor vai poder retratar nessa dinâmica que o livro de Ruth nos leva à cruz de Cristo, nos leva à salvação. E assim nós podemos ir para a segunda dinâmica. E para a segunda dinâmica também nós vamos falar sobre caminho, nós vamos falar sobre oportunidade, nós vamos falar que nunca é tarde para voltar, porque enquanto a vida há esperança, nunca é tarde, mas o dia da manhã não nos pertence. Então, se você se afastou da terra de pão, volte enquanto há tempo. E para essa dinâmica o professor vai precisar tão somente de 2 copinhos coloridos, ou o professor pode colocar algum conteúdo dentro do copo, e o professor vai precisar de um copo transparente ou um copo de vidro. Como que o professor vai fazer essa dinâmica? O professor vai colocar esse copo, vai representar Belém, a terra de pão, e esse copo vai representar Moabe. E aqui vai representar Ruth, Noemi e cada um de nós. E o professor vai precisar também de uma setinha. O professor vai fazer uma seta que vai indicar o caminho. Aí o professor vai falar assim, olha, a família de Noemi, eles estavam em Belém, terra de pão, porém, por estar numa época de fome, eles decidiram trilhar os seus próprios caminhos. Olha, a setinha está demonstrando o quê? Eles vieram para Moabe. E aqui em Moabe, a família, como nós já relatamos, a família de Elimeleque passa por muitos momentos turbulentos. E aí nós temos Noemi. Noemi, ela na terra de Moabe, como eles tomaram essa decisão por si mesmo, eles foram para Moabe, e em Moabe eles enfrentaram muitas dificuldades, porque Noemi perdeu seu esposo, ficou viúva na terra de Moabe. Depois ela também perde os seus 2 filhos, e aí ela está totalmente sozinha, desamparada, viúva, sem esperança, sem saber o que fazer, e além de ser viúva, mais 2 viúvas, as suas 2 noras. E aí ela está assim, ó, vazia, sem nada, sem saber o que fazer, desamparada. Porém, aqui, ó, mesmo ela estando em Moabe, ela ouviu falar que na terra de pão voltou a ter pão, porque o Senhor, Ele é longânimo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que dá livramento, mesmo o povo vivendo na época dos juízes, em instabilidade espiritual, fazendo o que parecia tão somente bem aos seus próprios olhos, sem obedecer os mandamentos do Senhor. O Senhor é aquele que provê o escape, o Senhor é aquele que provê livramento. E aí Noemi resolve fazer o quê? Olha, Noemi estava vazia, desamparada, porém ela decidiu o quê? Aí o professor vai pegar uma jarrinha com água que vai representar quando o crente está cheio do Espírito Santo de Deus, ou quando o crente se enche e decide voltar e decide buscar o Senhor verdadeiramente. O que vai acontecer? Aí o professor vai encher aqui o copo de água. Olha, continua aqui. O professor vai encher quando nós decidimos, quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, automaticamente nós temos a direção certa. Nós decidimos qual caminho seguir, ó. A seta, ela está apontando aqui, ó, para Moabe. Mas quando eu me encho de Deus, quando eu me encho do Espírito Santo, olha, o caminho que eu trilho é o caminho de Cristo, é o caminho da cruz, é o caminho, ó, caminho que tem a porta estreita. Vou até colocar aqui, ó, no copo de vidro,
porque esse copo tem uma ondulação, eu acho que vai ficar mais fácil para visualizar. E aqui, ó, quando nós estamos em Cristo, olha o que vai acontecer. Quando nós somos cheios, automaticamente é mudar a direção, é mudar a rota. Nós não vamos mais viver da forma que nós vivíamos. Olha, se você está em Moabe, volte enquanto é tempo para a terra de pão. É mudar a rota, é a conversão, é deixar o que eu fazia, porque como diz a palavra-chave, o nosso Deus é Deus de providência. Decida a sair de Moabe e vir para a terra de pão. Olha, encha-se do Espírito Santo de Deus e viva de forma diferente. Andar na luz é nova oportunidade. Se você se distanciou do caminho do Senhor, volte. Olha, é mudança de vida, é mudança de pensamento, é mudança de direção, porque o Senhor, Ele é um Deus de providência. E você estando em Belém, você vai ser alimentado. Você estando em Belém, você vai ter providência, você vai encontrar remissão, você vai encontrar perdão e você vai encontrar salvação. E falando em providência, eu quero ir para a terceira dinâmica, que também é bem simples e prática, e o professor vai falar assim para os seus alunos: olha, o que vocês veem escrito aqui nesta folha? Aí eles vão olhar e vão falar assim: nada, não tem nada escrito. Aí o professor fala assim: olha, mais perto, tem alguma coisa escrito aqui? Aí eles vão falar: não. E aí o professor vai falar assim: olha, muitas vezes nas nossas vidas é assim que acontece. Muitas vezes nós não estamos vendo nada, nós não enxergamos nada, nós só estamos vendo o que? Os problemas que acontecem aqui, como aconteceu com Noemi. Nós só estamos vendo o que? Morte, desespero, viuvez, fome, desamparo, tristeza, amargura. Como disse Noemi: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amarga. Então muitas vezes nós só vemos os nossos problemas, nós não encontramos solução para nada, mas assim como nós vamos estudar nesta lição, a palavra-chave é providência, e a verdade prática diz assim, servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Então, quando você verificar assim, que não tem nenhuma solução, aí o professor pode pedir para os seus alunos também ler lá em Samuel, que fala que quando o Senhor fala para Samuel não se atentar para a aparência, porque o Senhor não vê como nós vemos. O Senhor, Ele está no controle de toda situação. Ele está no controle da sua vida. É o Senhor que governa a sua vida, cuida de ti, cuida da tua família. Assim como o Senhor cuidou de Noemi, de Ruth e trouxe redenção para as suas vidas, mesmo diante do cenário caótico, mesmo diante do cenário de perda, mesmo diante do cenário de viuvez, de tristeza, de amargura, o Senhor trouxe remissão, o Senhor trouxe redenção. E aí depois aquelas mulheres falaram para Noemi: olha, a tua nora é melhor do que 7 filhos. Então, mesmo que você não esteja vendo nada, o Senhor, Ele vê todas as coisas. E aí, o professor vai virar e vai falar assim: olha, aqui está escrito providência, mesmo quando nós não estamos vendo. Porque estava aqui, olha, nós não conseguimos enxergar do outro lado, mas o Senhor, Ele vê todas as coisas. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Talvez o que você está passando hoje você não está entendendo, mas o Senhor proverá todas as coisas. E hoje, talvez o que você passa vai servir de testemunho amanhã, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de providência. E o que é providência? É cuidado, é amparo. O Senhor é aquele que cuida de nós. Então, essas são as 3 dinâmicas. Espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!